Ó, acabou de passar um menino aqui grudado em mim. Boa tarde, galera, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Johnny e hoje vai ser mais um vídeo de passeio aqui por Lisboa. Eu tô na área central aqui de Lisboa, na Praça do Comércio, antes chamada de Terreiro do Paço. Deixa eu dar um giro aqui para vocês verem tudo que eu vou mostrar para vocês. Aqui é a Praça então do Comércio, lá atrás o Rio Tejo. Tem também lá atrás a estátua do rei Dom José I. Depois eu vou falar sobre ela. Tem também lá atrás o arco da Rua Augusta, entre outras coisas por aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu fiquei uns dias sem gravar porque estava chovendo por aqui, inclusive agora que eu resolvi sair para gravar, voltou a chover de novo. Mas vamos fazer esse vídeo hoje então, com um pouquinho de chuva ou sem chuva. Acho que essa é a primeira vez que eu gravo assim na rua com tanta gente passando o tempo todo, pessoal. Volta e meia passa gente aqui do lado, mas é um saco. Ó, acabou de passar um menino aqui grudado em mim. Isso tira a atenção para gravar o vídeo. Vou gravar mesmo assim. Vamos mostrar aqui então a Praça do Comércio para vocês. Depois nós vamos ali na beira do rio, vou sentar um pouco ali, eu gosto de sentar ali que lembra um pouco Floripa. Assistam o último vídeo que foi um passeio aqui por Lisboa também, passando por vários pontos turísticos, que foram a Igreja da Sé, os Miradouros e a Feira da Ladra. Eu vim sem óculos de sol, por isso que eu estou meio assim com o olho fechado. Vamos ver o que vai ser desse vídeo hoje. Então vamos começar aqui pelo nosso tour. Eu vou contar um pouquinho da história, né, pessoal? O que é essa estátua que está aqui ao meu lado, o que é o arco, porque só mostrar e não contar o que é aquilo ali, né? Não sei, pode ficar meio estranho. Então vamos começar o nosso tour aqui na Praça do Comércio, antigo Terreiro do Paço. Bom, não tem como falar sobre a história aqui da Praça do Comércio, da estátua, do arco, sem falar do terremoto, pessoal. Todo mundo sabe, né, que em Lisboa, em 1755, teve um terremoto bastante forte que destruiu todo esse centro aqui. E toda essa área aqui em volta, tudo foi construído depois do terremoto. O terremoto destruiu tudo que tinha aqui. O que tinha aqui antes do terremoto? Tinha o Palácio da Ribeira, ou Paço da Ribeira. Paço é palácio em latim, que era o Palácio do Rei. Era um palácio residencial, mas também administrativo. Então é onde ficavam os ministérios. Ali do outro lado é onde ficava a Casa da Índia, que era um setor que comandava as navegações. E aqui no meio era o chamado Terreiro do Paço, ou seja, o terreiro do palácio. Ali na beira do Rio Tejo, que daqui a pouco nós vamos lá, as pessoas costumam dizer que ficava um porto, mas não era bem um porto, pessoal. Era um cais real, onde desciam diplomatas, onde embarcava e desembarcava a família real. Então era mais um cais de embarque e desembarque de pessoas. O porto mesmo de mercadorias e tudo mais, eles ficavam para o lado de lá, para o norte e para o sul, na beira do rio. Então era isso que funcionava aqui antes do terremoto, pessoal. O palácio, o cais, e depois do terremoto foi onde essa região aqui foi refeita. E o que é essa estátua aqui em cima? É o rei Dom José I. É o rei que estava em exercício quando aconteceu o terremoto. As pessoas ficam sentadas aqui nessa escadaria, sempre tem pessoas sentadas aqui. Aliás, pessoas é o que não falta aqui nessa praça, né, pessoal? Aqui realmente é o principal ponto turístico de Lisboa. Então este é o rei que estava em exercício quando o terremoto aconteceu.
E não foi um simples terremoto, pessoal, foi um terremoto bem forte, destruiu principalmente essa região central aqui, que é a região mais próxima, né, do epicentro do terremoto. Com o terremoto criou-se um tsunami no rio, que também invadiu essa parte aqui. E não bastasse tudo isso, tiveram também incêndios, porque como muitas construções foram derrubadas, dentro dos lugares caíram vela no chão, fornos, a lenha, e essas coisas causaram incêndios. Agora vamos falar aqui do arco da Rua Augusta, pessoal, que está aqui na minha frente, já vou mostrar para vocês. Ele foi um arco que o rei mandou construir, que significa o renascimento de Lisboa após o terremoto. Então ele é uma homenagem, né, à reconstrução de Lisboa. Este é o arco da Rua Augusta, então, pessoal. Então lá em cima, né, tem 3 estátuas que elas têm um simbolismo, pessoal. A da esquerda é o gênio, que significa inteligência. A da direita é o valor, que significa coragem. E a do meio é a glória, que está reconhecendo a coragem e a inteligência. É um monumento simbólico dizendo assim: Lisboa foi destruída, mas com sabedoria e bravura ela ressurgiu e agora recebe os louros da vitória. Então por isso tem a estátua coroando os 2 lados, simbolizando o renascimento de Lisboa depois do terremoto. E ali embaixo tem outras figuras também, pessoal, são 4 figuras, tá? As outras 2 deitadas no lado são só simbólicas. E são elas, então, começando ali pela esquerda, é o Viriato, o Vasco da Gama, e ali do outro lado é o Marquês de Pombal e Nuno Álvares Pereira. Desses 4 aqui, pessoal, os 2 mais importantes são Vasco da Gama, que foi quem comandou a descoberta para a Índia, né? A navegação para a Índia, a rota, e do outro lado o Marquês de Pombal. Acabaram de vir me oferecer marihuana aqui. Deixa eu virar aqui. Meu Deus, que cabelo é esse? Tá ventando muito aqui, né, galera? Então, acabaram de vir me oferecer marihuana aqui. Quem conhece esse ponto aqui sabe que de vez em quando eles te abordam para oferecer marihuana, haxixe, entre outras coisas. Mas, enfim, a gente só diz que não e tudo bem. Vamos continuar ali que eu estava falando. Então ali da outra ponta, do lado direito, outra figura importante é o Marquês de Pombal, pessoal. Quem foi ele? O rei Dom José I, que eu mostrei a estátua ali atrás para vocês, escolheu o Marquês de Pombal para comandar a reconstrução do centro de Lisboa. Então foi ele que comandou as obras, as reconstruções, as novas construções. É ele também responsável pelo sistema antiterremoto que foi criado nas residências aqui, nos prédios, que chama arquitetura pombalina, que vem do nome Marquês de Pombal, que são estruturas de madeira e ferro dentro das paredes dos prédios, pessoal, formando como se fosse uma gaiola. Então, com terremotos, agora os prédios têm uma estrutura melhor. E falando em terremoto, pessoal, nesse meu primeiro ano aqui em Lisboa, teve um terremoto aqui no ano passado e deu para sentir. Era de madrugada, se eu não me engano, ali por volta das 5 da manhã, eu estava acordado e eu senti. E parecia, o prédio tremeu inteiro, assim, parecia, sabe quando você está em casa, num prédio e passa um caminhão bem pesado na rua que você sente tremer um pouco? Então, foi tipo isso, só que muito forte. E eu fiquei sem entender. Aconteceu aquilo e não sei, eu tive até a impressão que o prédio poderia cair, mas eu não sabia que era um terremoto. E aí, como já era 5 da manhã, eu, enfim, acabei pegando num sono e no outro dia que eu fui saber que era um terremoto. E eu acho até que eu tenho vídeos
de pessoas que estavam fazendo live, filmando no momento do terremoto. Eu vou deixar aí para vocês. Parece que a Terra acabou de tremer. Eu não sei se tu própria sentiste. Os âncoras Nuno de Souza Moreira e Rita Barão Mendes, nossos colegas da CNN Portugal, foram surpreendidos por um terremoto enquanto estavam ao vivo. Não tremor de terra. Não tremor de terra. Por causa da água. Tu-nos faltar uma da água. Caralho! Não, tu ias acertar e ele ia passar para o próximo. Eu vou um terremoto. Terremoto, mano! Está a tremer tudo! Ia bem, olha a câmara do carro. Está a tremer tudo? Está a tremer tudo, putz! Aqui não chegou a mim. Não chegou a mim. E agora que eu contei a parte histórica, estou livre disso, posso ir para a parte mais legal do vídeo e do passeio, que é andar por aí e não falar coisas históricas. Antes de começar a gravar o vídeo, eu passei no McDonald's para comer, que eu estava com muita fome. E aí agora eu estou tendo que carregar essa caixinha aqui, que foi o brinde que veio. Sempre tem promoções aqui do McDonald's em Lisboa, que ganham um brinde, né? Às vezes tem que pagar €1 a mais, às vezes é de brinde mesmo. E dessa vez é do Minecraft. Se eu não me engano, está passando um filme no cinema, né? Do Minecraft, que é aquele jogo para diversas plataformas, né? Computador, PlayStation, Xbox. Inclusive eu já joguei, gosto bastante, ainda tenho ele no meu PlayStation. E aí eu comprei o lanche que veio o brinde, mas a minha bolsinha é pequena e não cabe. Então eu tô tendo que carregar ele com uma mão e segurar a câmera com outra. É a primeira vez que eu tô usando esse... Esqueci como é que chama esse negocinho aqui, é cat alguma coisa, de gato mesmo, que parece um pelinho de gato. É para evitar o barulho do vento no microfone, né? Porque como começou o dia chuvoso, tem um pouco de vento, mas ainda bem que agora abriu o sol, tá um solzinho bem gostoso. Eu não sei porque eu tô com esse negócio aqui assim. Bom, chega de filmar aqui a Praça do Comércio, vamos lá para a beira do Rio Tejo, sentar um pouquinho lá. Esse rio é tão largo, pessoal, que parece um mar. Eu sento ali, para mim é como se fosse o mar. E me lembra muito Floripa. Floripa tem mar em volta da cidade toda, né? Uma ilha. Então toda vez que eu chego ali perto do rio, eu lembro de Floripa. Ontem, pesquisando a história, é que eu fui descobrir que tem um mirante em cima do arco. Tem um... vieram me oferecer maconha e haxixe aqui de novo. Tem um mirante lá em cima do arco. Então ali na frente é a beira do Rio Tejo, pessoal. Ali na frente tem as duas colunas, que é onde era o cais antigamente, o cais real. Desse lado aqui, pessoal, lá distante, tem a ponte 25 de Abril. Ela tem uma cor vermelho escuro e ela não foi projetada pelo mesmo projetista da Golden Gate, mas a mesma empresa que construiu a Golden Gate participou da construção da 25 de Abril, que é essa ponte aqui de Lisboa. Lá distante do outro lado do rio tem um Cristo que fica no alto. Eu ainda não sei muito sobre ele, teria que pesquisar. E agora nós vamos atravessar aqui para a beira do rio. Aqui é sempre cheio de turistas. É o principal ponto aqui de Lisboa, do centro. Não tem como você vir em Lisboa e não passar aqui, é o mesmo que não ter vindo. Os miradouros e o último passeio que a gente fez é até dispensável de uma certa maneira, mas aqui é indispensável você não passar aqui. Dá pra ver pela quantidade de gente, né? E ainda estamos em baixa temporada, ainda é início de primavera. As
senhorinha tá indo bem lá para a ponta. Eu espero que ela não caia ali, que tá tendo molhado. Essas pedras são lisas. Não só essas pedras, como as calçadas. A famosa calçada portuguesa feita de calcário, galera, que é aquelas pedrinhas brancas com desenhos, né? Elas, quando chove, ficam muito lisas. Então você anda na rua aqui num dia de chuva, você vê volta e meia as pessoas caindo. E às vezes não tem como você não dar risada. E às vezes as pessoas chegam a cair mesmo, assim, tipo, deitada no chão. Eu adoro vir aqui na beira do rio. Pra mim é como se fosse o mar aqui. Porque o mar tá logo ali, né, galera? Poucos quilômetros já é o mar e esse rio é bem largo. Provavelmente a água dele aqui é até salgada. Ó, lá estão os cruzeiros. É onde eles param para os turistas subirem e descerem, embarcarem e desembarcarem. Como é bom estar aqui na beira do rio. Vê se não é barulho igual de mar. Eu queria um lugar para sentar ali nas laterais, mas é difícil porque é concorrido. Aqui nessa lateral tem um pouco de areia, pessoal. E ali na frente tem um cara fazendo aquelas estátuas de areia, igual tem no Rio de Janeiro. Vamos ali ver o que ele está fazendo na areia. Sou curioso. Parece um rinoceronte. Um rinoceronte e um elefante. Aqui algumas moedas que alguém colabora com o trabalho dele. Eu ainda quero sentar ali na beira do rio, não vou embora enquanto eu não conseguir sentar. Consegui um cantinho aqui. Oh my god! Aqui, ó, esses banquinhos, ó, um de frente pro outro. Ah, deixa eu virar. Ah, consegui. O rio ali. Com esse vento todo, minha boca tá seca. Meu olho tá assim porque tô sem óculos de sol. Tá tudo ferrado. Mas estamos aqui, feliz e gravando o vídeo. Ai, ai. Então, como eu falei pra vocês, estar aqui na beira do rio é como estar em Floripa pra mim. E Floripa tem muitas ligações aqui com Portugal, né? A começar pela colonização açoriana, que eram portugueses dos Açores, que foram levados para Florianópolis para colonizar lá. Então, os principais colonizadores da ilha de Florianópolis foram os açorianos. Por isso que eu tenho esse sotaque meio chiado, igual os portugueses também. Puxando o X, né? O CH. E além do sotaque parecido, pessoal, de Floripa com os portugueses,
Os açorianos têm muita coisa da cultura também. Hoje, lembrando de muitas coisas que a minha avó fazia e falava, ela era muito portuguesa. Tipo, ela falava loiça. Que mais? Não sei se eu vou lembrar agora, mas ela falava umas coisas assim que quando eu era pequeno eu não entendia porque que ela falava diferente. Eu achava que ela estava falando errado, talvez por ser mais velha ou até da roça. Mas aí eu fui crescendo, fui estudando, pesquisando e que eu fui entendendo que ela falava muito do português de Portugal. Tô eu aqui segurando essa caixinha do Mac. Nossa, tá tão bom aqui que não dá nem vontade de ir embora. Ai, adoro estar aqui. Eu tô adorando morar em Lisboa. No início, as primeiras vezes que eu ia em Floripa, eu até tinha um pouquinho de saudade de lá. Mas hoje, as últimas vezes que eu fui, já não tenho muita não, tô preferindo aqui. A única coisa que pega um pouco é que a minha coleção de discos está no Brasil, né? Mas tomara que um dia eu consiga trazer pra cá. Tenho saudade e sinto falta dos meus discos. Queria todos aqui. Voltei, galera. O sol já saiu. Eu tô aqui tremendo de frio. Mas eu tava conversando com um indiano. Ele mora na Inglaterra. E aí tava sentado aqui tomando uma cerveja. Começamos a conversar em inglês. E aí estávamos conversando, né? Sobre criptomoedas, sobre a vida aqui em Lisboa. Ele estava me perguntando, entre outras coisas. Ele esteve na Ilha da Madeira, entre outros lugares. E ele é um indiano, mas diferente da maioria dos indianos que vem... Não entendi se era médico ou professor. Ele disse que era doctor, mas depois ele falou algo sobre ensinar, então não sei, talvez ele é um médico, professor, alguma coisa assim. E aí o tempo fechou, mas eu estava aqui conversando, não quis me despedir, mas aí ele acabou se despedindo e já foi. E agora quem vai também sou eu. Não sei o que eu vou fazer agora, eu acho que eu vou atrás de um café. Vontade de tomar um cafezinho para variar. Vários cafés ao dia. Então vamos procurar, eu nem sei onde eu vou tomar esse café. Deixa eu virar a câmera. Esse vento sem o sol tá ficando tão gelado que eu tô tremendo aqui de frio. Tremendo não, mas tô meio arrepiado, sei lá. E falando em frio, eu lembrei de um vídeo que eu vi essa semana, um videozinho desses de internet, de uma portuguesa que ensina português no Instagram, que o nome do vídeo era Como falar que está frio sem dizer que está frio. Dizer que está muito frio sem dizer que está muito frio. Ui, que griso! Está um briol! Ui! Hoje está um calor esquisito, não está? Ai, que gelo! Que gelo! Filmar o arco aqui agora bem de pertinho para vocês. Aqui tem essa placa que conta a história exatamente como eu falei para vocês. E agora vamos subir um pouco aqui pela Rua Augusta. É aquela rua comercial, cheia de restaurantes e lojas bem turísticas que eu mostrei para vocês já no último vídeo de passeio de Lisboa. Quem não assistiu, assista, por favor. Tem vários outros vídeos para vocês assistirem no meu canal. Se puder dar uma força, deixando like, assistindo e se inscrevendo principalmente, eu agradeço. Então eu passei já por aqui, por essa rua em outro vídeo. E... o que eu ia falar? Ela liga a Praça do Rossio lá em cima
com a Praça do Comércio lá embaixo de onde viemos. Ali tem aquele rapaz tocando aquele instrumento africano, ele está sempre aqui pelo centro. Tem uma música bem legal, tem um som legal aquele negócio ali. Essa rua aqui eu também mostrei no último vídeo, onde vai para os Miradouros e para a Feira da Ladra. Vamos continuar aqui na Rua Augusta. Bom, começou a chover e tá frio. E como eu também não iria ficar sentado em nenhum lugar, eu só ia comprar o café e ir para casa, eu vou tomar o café em casa. É mais fácil. Então, vamos para o caminho de casa. Ali naquele todo branco fica a Manteigaria, que é uma fábrica de pastéis de nata, bem famosa aqui também, igual, quer dizer, não igual, não tão famoso quanto os pastéis de Belém, os originais, mas são bem conhecidos aqui no centro de Lisboa, e os turistas sempre fazem fila para pegar um pastel de nata fresquinho. Gostaram do passeio de hoje, galera? Tava tão bom lá no Rio. Vocês deixem o like, hein? Que eu tô passando frio aqui. Vocês deixem o like. E se inscrevam, por favor. Agradecido. Aqui é outro ponto turístico, pessoal, o elevador de Santa Justa. Os turistas sempre fazem fila para subir para a parte alta da cidade. Esse elevador ele tem mais de 100 anos, se eu não estou enganado. E leva para a parte de cima da cidade. Vamos atravessar. Hoje a fila tá grande. Já cheguei em casa, pessoal, já estou aqui tomando meu bom cafezinho com leite. Espero que vocês tenham gostado do passeio. Peço para que assistam os vídeos anteriores, tem passeios aqui em Lisboa, tem minha coleção de discos, entre outras coisas. E peço também que vocês deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo em breve. Tchau!